Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho Santana. Boa noite aos amigos da internet. Vamos aos recadinhos da casa. Temos palestras todos os dias. Tá? Para quem gostaria de saber os horários e tema, no mural, na entrada da casa, tem toda a programação, como no site www.casadocaminhosantana.com.br. Quem gostaria também de passar por um atendimento fraterno, sempre meia hora antes da palestra, tem um companheiro nosso que pode bater um papo, uma conversa com quem gostaria de passar por esse atendimento, ok? A casa contribui com 80 famílias com a cesta básica e a entrega é sempre no segundo sábado. No segundo sábado de todo mês. E para esse mês de setembro, nós estamos pedindo arroz, feijão, óleo, leite em pó e açúcar. A casa desde já agradece a colaboração, a participação de todos nesse trabalho que é tão importante. Todos os sábados também a casa tem um trabalho com os companheiros que estão na situação de rua, né? Com entrega de lanche ali nas imediações do Carandiru. Quem gostaria de participar desse trabalho, que é um trabalho bem legal, é todo sábado às 5 horas o pessoal prepara os lanches e sai para entregar para esses companheiros que precisam além do alimento, de uma palavra de carinho, um conforto, né? Uma atenção. O que o pessoal está pedindo para avisar também que dia 25 de setembro, um domingo, vai ter um bingo beneficente em prol das crianças do orfanato Cotique. Vai ser às 14 horas do dia 25 de setembro, no Acre Clube. O ingresso R$ 30 por pessoa, com lanche e bebidas não alcoólicas. Com prêmios, né? Quem se interessar, as vendas estão com a Sandra, procurar a Sandra, a Cida e o Aquil. Mais alguma coisa, Gil? Não? Tá bom. Então, esses são os recadinhos. Vamos à nossa prece de abertura. Já mais tranquilos e relaxados, vamos nos harmonizando com esse ambiente de paz, de tranquilidade, de amor, preparado desde cedo pelos esses nossos irmãos espirituais, que se contentam com a nossa presença, com o nosso esforço de vir até aqui, deixar o conforto dos nossos lares, sair dos nossos empregos e nos dirigirmos até a casa, em busca de uma palavra de orientação, uma palavra de esclarecimento. Então assim, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, ao nosso Divino Mestre Jesus, pela oportunidade que nós temos mais uma vez de estarmos aqui, e que possamos estar com o nosso coração, com a nossa mente abertos para o ensinamento que vai ser passado para nós essa noite. E que possamos, ao sair daqui hoje, estar um pouco melhor do que quando adentramos. Que possamos, com isso, dar mais um passo em direção à nossa renovação moral e espiritual. Que assim seja, graças a Deus. A palestra da noite, o tema é o Espiritismo, e o nosso companheiro Ronaldo Oliveiros, que vai ministrar a palestra da noite. Seja bem-vindo, Ronaldo. Tem umas 10? 10 para as 9. 10 para as 9, caridade 5. Boa noite. Ai, tá fraquinho. Parecia o vento sussurrando. E você aí
que está assistindo a gente pela internet, dá uma boa noite também. Bom, gente, vamos fazer um treinamento. Sempre quando eu venho às casas espíritas, eu faço esse treinamento. O pessoal que já me conhece, eu faço isso. Seria o quê? Um treinamento para que a gente possa soltar-se. Quando a gente põe para fora, é o verdadeiro. O que você é. Quando entra, não sei, pode ser coisa boa ou ruim. Por isso que Jesus disse, o que vale é o que sai da sua boca e não o que entra. Interessante, né? Código de conduta que Jesus tinha, nós vamos ver isso aí. Então, esse boa noite, na verdade, é só uma brincadeira que eu faço para agitar seu ser interiormente, para que você comece a soltar-se. Vocês querem ver? Olha só que efeito maravilhoso. Porque tudo é uma troca, gente. Tudo é uma troca, mas não uma troca barganha, uma troca, uma negociata. Isso não é troca. Eu vou fazer um negócio com você. Então, por exemplo, eu sou negociante, sou comprador e vendedor, então eu faço os meus negócios. Não é caridade. Mas mesmo dentro do negócio temos uma amizade, interessante, né? Mas ali ocorre um trabalho profissional. E no caso, é a troca cósmica. Essa troca que quanto mais eu me dou, mais volta para mim. Porque o que você pensa, o que você fala, o som que você emite, os seus pensamentos, o seu psiquismo vai embora, desaparece, vai emanando energia, o campo vibracional dilata, some, desaparece, você não lembra mais, depois volta para você. Já reparou nisso? Por que nós estamos na Terra? Planeta ainda considerado provas e expiações. Ainda bem que o São Américo Rio, imagine se ele estivesse chorando, né? Falando, olha, eu toquei o coração do homem, ele está relembrando os velhos tempos. Não, ele está dando um sorriso, olha que bonitinho o São Américo. Então, a gente pode fazer isso. Vamos lá no nosso boa noite, então? Não precisa gritar, gente. Solta assim a voz, que nem o Milton Nascimento, né? Solta a voz. Olha que bonitinho, né? Você aí daí de casa, se acomode aí, viu? Eu olhei lá para a câmera, hein? Você viu? Boa noite! Uau! Vocês perceberam que melhorou? Vocês perceberam o quanto há de potencialidade dentro de cada um? Que você é capaz de fazer, falar, agir, reagir positivamente, muito mais do que você pensa que pode ou não pode? Você já reparou nisso? É uma brincadeira que eu faço sempre nas aberturas das palestras, que é justamente para encorajar as pessoas e falar, meu Deus, eu tenho potencialidade, eu acredito em mim, mas às vezes a gente não acredita, né? Será que vai dar certo? Eu vou lá. Olha, será que vai dar certo? O que significa isso? Bloqueio. Você já bloqueou a tua mente, a sua energia já vai lá, já negativa. Quando vai que aconteceu a coisa, tá vendo? Eu tinha certeza que não ia dar certo. Claro, com essa negação que... Viram? Agora, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. De repente não deu certo. Tudo bem. Vai dar certo, vai dar certo. Na próxima, também não deu certo. Na outra, vai dar certo e deu certo. O que é isso? Fechastes uma porta, Senhor, abre-se outra. Mas nós acreditamos nisso? Vamos ser sinceros. Você aí de casa, você acredita nisso? Acredita que você é capaz de ir até onde você acha que pode ir e muito além? Pensa um pouquinho nisso. Por isso que hoje trouxemos o tema o Espiritismo. O que significa exatamente, literalmente, o Espiritismo? Espiritismo é qualidade de espírito. E ela também, o Espiritismo é conhecido como doutrina espírita. Doutrina, do latim doutrinus, quer dizer ensinamentos. E espírita, qualidade do espírito. Então é exatamente ensinamento dos espíritos. Faz sentido, gente? Olha, gente, quando eu quiser me interromper, pode levantar a mão, tá? Por favor. Não concordo, concordo, sem corda, concorda. Se tiver dúvida, essa interação que é maravilhosa, porque a gente, tá, por favor, os amigos trabalhadores da casa, sou Américo, o senhor também, viu? Não vai ficar triste, não, vai. Ai, bonitinha. Tá bom, gente? Então tá bom. Afinal, por que existe o Espiritismo? Qual é a grande finalidade do Espiritismo? Ele veio para aclarar as mentes ainda obscuras. E quem são? Vou fazer um teatro aqui. Quem são as mentes obscuras? Quem são, gente? As mentes ainda obscuras, na maioria das vezes, todos nós, né? Todos nós. Ainda estamos viciosos nos pensamentos. Quanto tempo?
meu Deus do céu! Oh, Jesus já veio há 2016 anos, né, no calendário gregoriano que é o nosso, e a gente está reencarnando. Quantas vezes de 2000 anos para cá? Nossa! Vamos falar só de 10 reencarnações, porque se falar mais de que 10, 20, a gente já está apelando. Você já imaginou, você já passou por tudo quanto é canto do país? Do mundo? Já fomos da África, eu falo sempre isso nas palestras. Já fomos da África, já fomos das Américas, voltamos. Já fomos lá do Oriente Médio, a gente já foi da Europa. Você imaginou? Ninguém pode falar do negro, do asiático, do branco, do amarelo, ou sei lá o quê. Ninguém pode falar, todos nós já passamos por isso. Olha que maravilha. No entanto, e ainda há preconceitos em tantas ordens. Porque a gente coloca o racional apenas na frente, de acordo com o modelo que você tem, talvez de papai e mamãe, ou talvez até da genética, mas não coloca aquilo que é em espírito. E é justamente isso que a doutrina espírita veio fazer. Veio pela mão dos espíritos. Allan Kardec apenas concatenou e coordenou a codificação do espiritismo. Para você que está aí nos assistindo na internet, às vezes nós estávamos em off aqui brincando, conversando, e falando que às vezes a pessoa fala, será que o espiritismo é coisa... O que é o espiritismo? Mexe com macumba? Nossa, tem gente que pergunta. Ele mexe com... Eu ouvi dizer que o livro dos espíritos, se a gente lê, a gente atrasa a vida. É verdade isso? Então vamos entender o que significa o que é o espiritismo, para que a gente possa relembrar. Felizes nós que estamos aqui neste recinto, nessa casa bendita, e nós já temos uma bela de uma noção muito maior ainda do que outras pessoas. Repito, vocês que estão nos assistindo, que às vezes está chegando, está lá na casa de um amigo que é espírita, mas você não é, talvez você seja um evangélico. Outro dia eu fui fazer a palestra numa casa e eu não sabia de nada. E tinha lá um grupo de evangélicos para escutar o espiritismo. E naquele dia falei de reencarnação, como eu vou falar agora. Nossa, mas eu falei tanta coisa que eu nem sabia. O presidente ficou com a cara no chão. Olha, aqui só tinha evangélico do lado esquerdo. Você me falou isso e falei, você me perdoa, eu sou espírita, se ele veio, vai... E sabe o que aconteceu? Depois ele chegou e me pediu desculpa e disse, eles adoraram o que falaram. Eles disseram, olha que delícia. Por que então agora eu vou me privar e dizer, não, porque eles são evangélicos, vai ofender os ouvidinhos dele? Não, vamos parar de hipocrisia, gente. Não temos que ser hipócritas. Nós temos que ser autênticos. O meu coração mandou que eu falasse isso e eu falei. Solta a voz, lembra do começo? Solta a voz. Então, o Espiritismo convida todas as pessoas a ser descoberto. O que, seu Américo? Não acreditam, não acreditam. Mas aos poucos vai descobrindo. Então, o Espiritismo veio pelas mãos de Allan Kardec, porque Allan Kardec era um excelente educador. Também tinha um professor excelente que era Pestalozzi. E na época do Pestalozzi, a elite não gostava do método que Pestalozzi, que era o professor de Kardec, usava, porque ele achava que a elite não queria que os meninos ricos se misturassem com os meninos pobres. E o Pestalozzi disse, não, a educação é para todos, independente, isso Pestalozzi, independente do poder aquisitivo. E lá dentro da sala de aula já estava lá o senhor Allan Kardec, era o menino Rivail, né? Então, o que acontece? Depois ele foi reeducado, ele foi trabalhado com os espíritos e ele foi se tornando, eu não vou falar o histórico, gente, senão o tempo não dá, é muita matéria para a gente falar hoje. Então, o que aconteceu? Kardec teve a graça de receber a incumbência, nossa, que responsabilidade, de desenvolver o espiritismo, de colocar tudo que tem que ser colocado. O Pentateuco kardeciano, que é chamado, né? São o livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, obras póstumas. Obras póstumas a gente pode colocar, e a Gênese, né? E a gente pode colocar depois. Então, qual é a finalidade exatamente do Espiritismo? Ela veio para esclarecer as pessoas, pelas mãos de Kardec, mas quem esclarece são os espíritos. Então, a doutrina espírita não foi criada pelas mãos dos homens.
e sim pelos espíritos. Quem coordenou isso tudo, como eu repito, concatenou todos esses pensamentos, foi Allan Kardec. E agora imagine o que ele escreveu. Imagine na época dele não ter tablet, não ter celular, não ter televisão, não ter internet. Como é que era que ele escrevia? Como é que chamava? Pena, né? Pena de galinha, pena de pavão. Meu Deus, você já imaginou? Hoje você tuque ali no essa palestra pode estar sendo transmitida para o mundo inteiro. Eu mesmo, particularmente pelo Facebook, converso com gente literalmente de várias partes do mundo. Várias partes, China, Japão, Canadá, México, aqui das Américas, em tudo quanto é lugar. Brasileiros que estão lá trabalhando, ou amigos também, a gente conversa, fala o português, a gente troca ideia. Então você vê esse intercâmbio. Aí alguém diz, por que então o Espiritismo não surgiu nesta época? Não, ele surgiu numa época que a Europa estava obscurecida pela parte espiritual. Já estava saindo do obscurantismo, depois surgiu, antes de surgir o Espiritismo, veio o Iluminismo, que é iluminar as pessoas, mas mesmo assim ainda não era o Espiritismo. Então o que o Espiritismo veio fazer na Terra, gente? Há quase 160 anos, mostrando para as pessoas que somos capazes de nos libertar. Libertar de quem, gente? Me ajuda aí agora. Do marido? Da mulher? Boa! Agora, só para completar, e de quem é essa ignorância? A nossa ignorância, exatamente. Mas vamos compreender essa palavra. Obrigado, querido, por você ter dado a contribuição. Obrigado. Ele sorriu, ele estava sério, agora ele deu um sorriso bonito, está vendo aí? Quando fala-se ignorância, não significa no sentido pejorativo que você é estúpido, mal educado. Não. A ignorância, literalmente, nós podemos compreender que é ausência de conhecimento. Quando nós temos conhecimento, entre aspas, conhecimento de si mesmo, que é o autoconhecimento, a gente se liberta de tudo que é besteira que nós carregamos de tantas e tantas reencarnações. Então é preciso entender, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, que a doutrina espírita, ou o espiritismo, é uma grande ferramenta externa. E a nossa mediunidade é a grande ferramenta interna. O que é mediunidade, gente? Mediunidade é uma palavra que Kardec adaptou, que é do latim medium, que significa literalmente meio. O que é meio? Meio de comunicação. É a comunicabilidade com o plano espiritual. Onde está o plano espiritual, gente? Me ajuda aí. Vamos trabalhar, gente. Vamos me ajudar aí. Onde está o plano espiritual, gente? Aqui, o nosso universo é um universo tridimensional, tá certo? Tem 3 dimensões, largura, profundidade e altura. Tá certo, gente? Ninguém discorda disso? Não tem jeito. Onde você for, eu tenho tridimensionalidade, você tem lá fora esse recinto, os quartos, lá fora o carro, tudo tem uma tridimensionalidade. Tá certo, gente? Oi? Na física, isso, perfeito. Isso no nosso universo, isso, perfeito. A física explica isso. Agora vamos mais além. E além disso? Como é esse plano espiritual, gente? O que nós podemos compreender? Aonde está o plano espiritual? Melhor reformulando. Jesus já nos disse que o socorro vem do alto. O quê? Desculpa. Jesus já nos disse que o socorro vem do alto. O socorro vem do alto. Mas quando a gente fala céu, o alto, aí nós vamos buscar Kardec. Obrigado. Você vê, gente, tudo que vocês falam enriquece, porque a gente vai trabalhando com aquilo que as pessoas vão falando. É como se fosse um bolo, né? Um bolo gostoso, a gente vai botando os ingredientes, né? Vai ficando mais cheiroso, mais gostoso. É isso. Obrigado pelas contribuições. Por favor, contribuam, gente. Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos da codificação. Onde está o céu e o inferno? E a resposta bem curtinha, em vossa mente. Aí para responder, qual é o seu nome? Augusto. Para responder para o Augusto e para todos. Onde está o alto? O alto é simbólico. O alto, ou o céu, ou o inferno, está dentro de nós. Aí nós vamos buscar assim, Jesus. Jesus tinha um código de conduta. Aí nós temos dentro da codificação kardeciana, nós temos o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que explica Jesus.
Então Jesus tinha um código de conduta. E ele começou, vamos colocar assim, se disser que o reino de Deus, estou dentro ainda do que você colocou, se disser que o reino de Deus está aqui ou acolá, não acrediteis, pois o reino dos céus, o reino de Deus está dentro de vós. Veja, ele não disse, é ali na esquina, é lá naquela religião, não. Aonde está? E ele não disse Deus, ele disse o reino. O que significa o reino? É todo o universo. Tudo que existe é o universo. Tudo que é o universo é o próprio Deus vivo. Então, o alto, para responder para o Augusto, o alto nada mais é que o próprio reino de Deus. Aí Jesus acrescenta, buscai o reino de Deus e sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Significa, quando eu ponho Deus em todas as coisas na frente, em tudo, você está dirigindo, você está tomando banho, você está se vestindo, você está conversando, senta-se como Deus, com Deus, porque nós somos um espírito que temos um corpo, e somos filhos de Deus, e tudo que Deus tem, os atributos de Deus também temos, em escala, é claro, proporcional. Aí vem Jesus de novo. Sois deuses, isso está lá no Evangelho. Podereis fazer coisas ainda maiores do que eu. Você já imaginou nós fazendo, dá para acreditar, Jesus dizer que a gente pode fazer mais do que Ele? A gente consegue acreditar nisso, gente? Foi Jesus que disse. Se ele falou, muito bem. Mas o que ele quis dizer com a grande humildade dele? Que não que a gente vá ultrapassá-lo por vaidade. Nós temos potencialidades. Lembra da brincadeira do Boa Noite? Que nós somos capazes de fazer um Boa Noite mais gostoso e muito mais lá fora das coisas que podemos fazer e realizar. É só crer em mim, crer em si mesmo, e nós podemos melhorar a nossa vida. Essa é a grande proposta do Espiritismo. Colocar para a gente o esclarecimento. Esclarecer que somos todos capazes de trabalhar no nosso ser. Você disse até 5? Até 10? Uma boa caridade ou até 5? Não, brincadeira, né? Gente, todos pegaram a gravura? Pegaram a gravura? Todos pegaram? Vamos dar uma lidinha, gente, que o tempo está passando, senão eu vou sair um pouco do tema e a gente não vai conseguir desenvolver. Você pegou, querido? Não pegou? Por favor, dá uma olhadinha aí. Eu coloquei assim, o tríplice aspecto do Espiritismo. Vamos ver um pouquinho mais tecnicamente para a gente entender um pouquinho melhor. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, ciência experimental. Nós temos que experimentar, veja, experimentar alguma coisa. Ah, mas eu tenho medo, então não experimente. Ah, mas se eu experimentar, o que vai acontecer? Eu não sei, o máximo é se decepcionar, mas eu também posso crescer. Então, o Espiritismo ensina que nós temos que experimentar a nossa vida. E a doutrina experimental e doutrina filosófica. Aí nós vamos dar uma paradinha, gente, e buscar Joana de Ângeles. Joana de Ângeles diz assim, nós temos um psicologismo. Olha que interessante essa palavra que ela colocou. Psicologismo é a psicologia de como você usa o seu ser. É a própria psicologia de si mesmo. Pronto, é isso que ela quis dizer. Como você trabalha com a sua psicologia? Como é que você lida com o marido, com a mulher, com os filhos, com o dinheiro, com o sexo? Quando fala sexo, gente, nós podemos colocar assim, não o sexo ato propriamente dito, mas a força criadora que existe, é o eros. Jesus usava muito do eros, por isso tem a palavra erótico, vem de eros, mas não no sentido de conotação maliciosa. Jesus usava o eros para curar as pessoas, e na verdade ele não curava. Vocês acham que Jesus curava as pessoas, gente? Sim ou não? Jesus estimulava a autocura nas pessoas. Por isso que Jesus sabiamente disse, tua fé que te curou. Está lá nos evangelhos. Veja, gente, que é para se experimentar. Como ciência prática tem a sua essência nas relações que se pode estabelecer com os espíritos. Então, lembra do meio da comunicabilidade? Nós temos essa comunicabilidade. Seja bem-vindo, Senhor. Ele deu um sorriso assim, meio maroto, mas agora melhorou o sorriso dele, bonitinho, está tudo certo. Aos 14, 15 anos de idade, eu comecei a ver luzes e falava, mãe, o que está acontecendo? Eu estou vendo luz. É claro, eu acendi a luz. Não é essa luz, mãe, é uma luz que passou aqui, essa que passou aqui atrás agora, mas eu não vi nada.
E aí eu comecei a ver sombra, e eu ficava com medo de ver sombra, e daqui a pouco começava a ver espírito. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Fui parar lá no Hospital das Clínicas com os psiquiatras para saber se eu estava ficando louco ou não. Eu conto essa história rapidinho para as pessoas, para você ver como a coisa funciona. E depois de 3, 4 meses que eu estava lá, sofrendo uma série de bombardeios lá, de tudo quanto é perguntas, nossa, o que eu passei de exames, tudo que eu passei, o psiquiatra-chefe falou, você está de alta, pode ir embora. Eu falei, epa, mas o que é que eu tenho? Você não tem nada. Mas vai procurar um centro espírita urgente. Não fala para os meus amigos, hein? Senão eles vão, porque o psiquiatra convencional não pode se abrir, né? E a minha vida começou ao contrário. De vez eu entrar no espiritismo, fazer cursos, etc, etc. Não, os espíritos me cataram e eu morria de medo. E eu consigo, isso já vem vindo já de outras existências. Eu devo ter desenvolvido isso já em outras existências. Com 14, 15, 16 anos eu conseguia, até hoje, com a mente cósmica, com a mente espiritual, eu consigo penetrar em regiões espirituais e até falar com os espíritos. Não assim, oi, você está bem, como vai dar a mão? Não, telepaticamente você passa aquilo que você quer e ele passa para você. Isso parece fantástico, né? Pois não. Certo, foi mais fácil. Mas graças a Deus, eu passei por esse lado dos psiquiatras, para saber se eu tinha alguma coisa na cabeça, se eu era maluco. Vocês já ouviram falar do manicômio que só tem louco? Eu não gosto dessa palavra manicômio. Eu sou pesquisador agora há muitos anos. E quando você vai lá no manicômio, olha, gente, sem exagero, 99%, quase que na totalidade, são desequilibrados mediúnicos. São pessoas que não tiveram o amor do meu pai reencarnado e da minha mãe aqui, que tiveram o amor de compreender. Eu cheguei a ficar 3, 4 anos confinado sem trabalhar, sem fazer nada, sem estudar, sem fazer nada. Trabalhava direto no quarto, vendo o espírito. Mas eu morria de medo, eu tremia, chorava. Nossa, como era um bebezão chorão. E aí eu tive que enfrentar. E os espíritos de luz só falavam isso, enfrenta para você se libertar. Enfrenta, e eu tive que enfrentar. Hoje eu tiro de letra, mas já levei cada burdoada, gente, se eu contar para vocês de outras. Então, o que é isso? É a minha vida, não que todo mundo tem que passar por isso, pelo amor de Deus. Depois é que eu entrei no espiritismo, fui fazer curso, fui estudar, pesquisar, até hoje eu pesquiso. Então, o espiritismo é maravilhoso porque ele dá ajuda para você, mas ele não te liberta. Quem liberta é você. Tá certo, gente? Bem entendido? Porque se a gente pensar, sei lá, eu fui naquela casa, eu tomei passe, eu escutei palestra, eu sentei lá, eu fiquei lá 2 meses, não aconteceu nada. O que ele acha que vai fazer assim, a varinha mágica? Plim! Jesus não fazia isso. Então nós temos que compreender que nós que temos que nos libertar. Onde nós paramos com os espíritos. Como filosofia compreende todas as consequências morais decorrentes dessas relações. E ainda, Joana de Ângeles fala que o homem, o ser humano, é um ser integral. Não o ser integral no sentido do leite, né? Tem o homem leite, né? Tá certo que tem algumas pessoas que são desnatadas, né? São semi-desnatadas, né? Brincadeirinha, né? Para a gente sorrir um pouquinho. Mas o homem integral, o homem, a mulher, é aquele que é um ser filosófico, ele tem uma filosofia. Por mais que você acredite no espiritismo, por mais que você ponha prática, por mais que você saiba, tenha conhecimento, você tem sempre a sua filosofia de vida. Veja que maravilha, Joana de Ângeles colocando isso, você tem a sua própria filosofia de vida. E integral porque somos um ser filosófico, um ser espiritual. Nós somos um espírito que temos um corpo. Você que está nos assistindo, presta atenção nisso, porque nós somos um espírito. Hoje a humanidade fala, será que a gente tem um espírito? Aí precisa passar pela ciência, explicando algumas coisas de pós-morte, ou quase pós-morte, que fui lá no fim do túnel, né, que é a famosa EQM, né? Experiência quase morte. E aí depois, não era o tempo dele ir embora, ele volta. Aí vem o Espiritismo explicar que ela teve que ir até lá. Feliz aquele que não passou pelo que eu passei. Eu precisei ver espírito para acreditar. Pronto. Feliz aquele que não viu e está crendo. Que maravilha, né? O famoso Tomé, né? Teve que ser São Tomé, né, gente? Vamos rapidinho, senão não vai dar tempo. O Espiritismo é uma doutrina filosófica, vejam bem, gente, de efeitos religiosos. Muito importante isso. O Espiritismo é religião, gente?
Vocês acham que o Espiritismo é uma religião? É uma doutrina, né? É uma doutrina, ensinamento dos Espíritos, já falamos aqui. Não é uma religião. É uma ciência, é uma filosofia com consequências religiosas. As consequências religiosas é a moral do Cristo. Jesus não ensinou nenhuma religião, nunca fundou nada. Jesus não criou o cristianismo. Então veja que maravilha é o esclarecimento da doutrina espírita. Não é uma religião, mas tem consequências religiosas. Agora vamos entender isso. O que é religiosidade? É ligação com Deus. Lembra quando eu falei colocar a Deus acima de qualquer coisa? Amar a Deus sobre todas as coisas? Não no sentido religioso, mas colocar, amar mesmo Deus, gostar das pessoas. Por exemplo, hoje eu gosto das pessoas, eu olho nos olhinhos de cada um e eu sinto um carinho que vocês não fazem ideia. Nem sempre foi assim. Tinha vez que eu olhava, que ele está olhando para mim. Eu punha uma redoma psicológica na frente. Hoje eu tirei. Barreiras precisam ser quebradas dentro do seu ser. É preciso entender tudo isso para que a gente possa libertar. Lembra da palavra ignorância? Nós falamos no começo. Temos que nos libertar disso. Da nossa própria ignorância. Vai ter as bases fundamentais de todas as religiões. Veja que interessante. Deus, a alma e a vida futura. Olha só, Deus, a alma, somos nós. E o que será de nós? Como será o amanhã? Não tem a música da... Como é que é o nome dela? Daquela... da Simone? Como será o amanhã? Eu não sei. Como é que vai ser o teu amanhã? O teu ontem você sabe, né? Você sabe o que você fez ontem? Você sabe o que você vai fazer amanhã? Não sabe. Nem sabemos se daqui 10 minutos estamos aqui. Oh, que trágico. Tomara que a gente esteja, né? Que bonitinho, nós estamos na palestra, não é? Mas o que vale para nós? O presente. Nós precisamos viver sempre este presente. Aliás, eu brinco com as pessoas e digo que o presente é um presente de Deus. Estamos vivos, então é um presente de Deus. Estamos vivos encarnados na Terra, né? Mas não é uma religião constituída. Olha, está aqui para completar, tá certo, gente? Isso foi extraído lá do Livro dos Espíritos. Visto que não tem culto, nem rito, nem templos, em que entre seus adébitos nenhum tomou, nem recebeu o título sacerdote ou de sumo sacerdote. Isso fecha a questão, tá certo, gente? Então não é uma religião, mas com consequências religiosas, que é a moral do Cristo. Depois, gente, nós colocamos assim, vamos colocar rapidinho, senão não vai dar tempo. Lá em cima, do lado esquerdo, do lado direito está lá em cima, religiosidade, tá certo? É a ligação com Deus. Espiritismo no meio, que é para a gente poder compreender, ter a doutrina como um amparo externo. A ciência, porque é se cientificar. Hoje existem tantas coisas, hoje tem a PNL, programação neurolinguística, coisa que, olha... Nos dias de hoje, coisa que por volta de 1940, Chico Xavier, quanto tempo faz? 60 anos, mais ou menos, 60, quase 65 anos atrás, Chico já... não é, Emmanuel, como chama? O André Luiz, desculpa a falha do esquecimento. André Luiz já falava isso, que nós temos que reprogramar, e isso não é a PNL, reprogramar o seu... Como está a sua vida? Quer ver? Vamos fazer uma brincadeira. Não fale para mim, por favor. Como está a sua vida? Você vai pensar agora como é que está. Bom, eu estou bem com essa pessoa, não estou, eu estou bem... É bonitinho, né, sou Mary? Sou até bonitinho. Vamos fazer um psicologismo aqui, rapidinho, gente, 2 segundinhos. Como está a sua vida? Você está bem com o dinheiro? Está bem de amor? Não está bem? Está bem com os filhos? Está bem sozinho? Aquilo que você vive, nesse segundinho, como é que você está? Você está fazendo alguma coisa para melhorar esse lado? Ou você está deixando o barco rolar as águas mansas da vida? Romântico, né? Só que fica tudo parado. Para ter uma ação, o Espiritismo fala, ação e reação. Precisamos ter ação para haver uma reação. Precisamos causar para ter certos efeitos. Qual é o efeito que você quer da sua vida para melhorar? Temos que causar coisas maravilhosas. Então, enxergar melhor, compreender mais. Aí nós vamos ver lá, São Francisco, Senhor, fazer com que eu compreenda mais do que ser compreendido. Porque a maioria das pessoas só quer ser compreendida. Você não sabe como está a minha vida, olha o drama que ela faz. Não é assim? E de repente, se eu passo a autocompreender, eu compreender a minha vida, eu vou ver que eu preciso mudar,
Também fulanos lá em casa, também pessoas em casa, mas eu tenho que mudar para dar o meu exemplo, então o meu exemplo vai fazer com que as pessoas também melhorem lá no serviço, lá em qualquer lugar, os amigos, enfim. Aí a nossa psicosfera começa a agigantar-se, melhorar o nosso ser, a gente começa a ter uma energia positiva e aí sim cria-se uma egrégora positiva e o universo vai conspirar a seu favor. Bonitinho, né? Gostoso? Agora vamos ver lá do lado esquerdo, gente. Lá em cima, Deus... Como eu falei, Deus está acima de tudo. Nós temos que estar ininterruptamente trabalhando com Deus. Antigamente as religiões achavam, por exemplo, os romanos tinham lá o Deus Júpiter. Antes de sair para as guerras, ele ajoelhava lá e pedia proteção para os deuses. O que ele fazia? Ele olhava para a imagem. Se não tivesse aquela imagem lá, ele não acreditava. Nós precisamos de imagem? Não precisamos. A Igreja Católica precisa das imagens, ainda estão no ritual, infelizmente ainda está, né? É cheio de ritualismo. O Espiritismo não tem nada disso. É pura racionalidade e puro amor a Deus. Então nós temos que trabalhar pela fé e pela razão. Por isso que o Espiritismo fala, fé inabalável é aquela que anda com a razão em todas as épocas da humanidade. Que delícia saber disso, né? Bom, então vamos lá. Depois de Deus nós vamos colocar imortalidade da alma. Que delícia saber, que delícia, que prazer, que presente saber que eu não morro. Mas quando você desencarnar você vai tomar um susto. Pode ser, né? A gente toma um susto. Opa, o que é isso aqui? Mas eu não morro. A gente só sai de um orbe terrestre para ir para um outro plano espiritual. Mas aí como é que fica? Eu sei o que eu estou fazendo atualmente, eu sei o que eu tenho vontades disso ou daquilo, como é que estão as minhas tentações, de vez em quando eu sou tentado, que não, todo mundo não é tentado, gente? Tanta coisa nessa vida, eu sei das minhas tentações. Mas eu sei o que eu estou fazendo ou não estou fazendo, então eu estou prestando atenção na minha vida. O Espiritismo convida você a enxergar isso tudo dentro de você. Para que quando a gente desencarnar, a gente não tomar um susto e falar, o que é isso? O que aconteceu? Por que pessoas tiram a própria vida com suicídio na Terra, gente? Morreu, acabou tudo, ela me abandonou, ele me abandonou, eu quero morrer e tira a própria vida. Pensando que morreu, acaba tudo. Depois vai fazer lá, dá trabalho para Nossa Senhora que cuida lá do Vale dos Suicidas, né? Tá certo, gente? Isso é um extra que o Espiritismo pode... Não o Espiritismo propriamente dito pela doutrina, mas fala-se que a Nossa Senhora, Mãe de Jesus, cuida do Vale dos Suicidas, que são tantos, né? Bom, gente, vamos descrever mais. Reencarnação. Por que nós reencarnamos? Quer ver? Eu já fiz essa pergunta em outros lugares. As pessoas respondiam assim para mim. Bom, primeiro, antes de eu falar, o que vocês acham que é a reencarnação, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Nada mais que um processo. Eu acredito que a vida de nós todos é como se fosse uma régua. E cada tracinho que representa centímetros é uma oportunidade. Muito bem, Augusto é um cara estudioso. O budismo tem uma coisa maravilhosa que eu acho muito legal. E não tem nada contra o espiritismo, nem o espiritismo nada contra. Eles chamam uma coisa, acho que vocês, quem já estudou isso, sabe o que eu vou falar, chama roda de Sansara. Vocês já viram falar? A roda de Sansara, ela é uma espiral. E a espiral, já está falando, né? Uma espiral que vai subindo. A nossa ascensão, o nosso progresso, não é retilíneo, direto, mas ele é indireto. A roda de Sansara é assim. Então nós vamos reencarnando e vai subindo. Quando você pensa que você está estacionado na sua vida, você está ali ainda em transição. Quando você menos espera, opa, nossa, eu tive uma ascensão, mas às vezes não é material. A gente quer sempre estar no bem bom, né? Material, está tudo certinho, amor em casa, tudo direitinho. Mas quando algo acontece de errado, que nós, entre aspas, errado, é algum resgatezinho que temos ali, estou sendo carinhoso, né? Um resgatezinho para que a gente possa crescer. Então a roda de Sansara fala sobre isso, que a reencarnação ela não é vertical. Mas até aí não fere nada do espiritismo, está tudo certo. É só para ilustrar. Então a reencarnação serve para que a gente possa evoluir. Jesus só encarnou uma única vez. Tá certo, gente? Jesus é o grande comandante cósmico desse planeta. Quem sabe da galáxia? Hoje a ciência, olha como a ciência está avançando. A ciência já está comprovando em termos, né? Ninguém pode dizer que seja isso. Mas está ali, mais ou menos, dizendo que tem mais de 200 bilhões de galáxias.
Você já imaginou 200 bilhões de galáxias? E cada galáxia tem mais de 200 bilhões de estrelas. Imagine quantos incontáveis, eu nem sei se posso falar bilhões ou trilhões de planetas que possa estar. Isso só o que a ciência já está descobrindo. Imagine, esse mundo de Deus é enorme, é infinito. E fora o plano espiritual, que a física quântica, aí vai além da física convencional, vai descobrindo que já tem outros planos espirituais. Não diga, ela não fala espirituais, mas outros planos, outros universos. Hoje ela já está chamando, a ciência já está chamando de multiverso, já não somos mais universo. Uni quer dizer um verso só, literalmente, é um multiverso. Hoje é um multiverso, nós não sabemos, por isso que o plano espiritual está na nossa cara. Por exemplo, eu aplico a reflexologia, que é a massagem nos pés, através dessa sinestesia do toque. Eu consigo ver e sentir como que está a pessoa pela parte fisiológica. E aí a gente vai trabalhando na parte psicológica e ocorre um tratamento espiritual. Eu consigo fazer uma leitura energética. Aí eu convido vocês, depois de pegar o cartãozinho, se quiser conversar comigo no Face, eu faço esse complemento. Ou ir lá pessoalmente, né? Várias partes daqui de São Paulo, muitas pessoas me procuram. Em vários centros, né, que eu vou fazendo palestra. É inteiramente gratuito, tem que chegar às 5h30, que eu fico 15 minutinhos lá comigo. A pessoa ficar 15 minutos no divã de dentista, hein? Deitadinho lá, e eu massageando os seus pés. Eu vou massagear os pés, não o ego, viu? E aí a gente vai trabalhar no seu ser. Muitas vezes entidades vão atrás de mim, que estão com as pessoas. Mas eu já estou calejado, há 42 anos fazendo isso. Bom, já falei minha idade, mas com mais 14, 15 já esticou. Então, o que acontece? Eles vão falando assim, porque você está ajudando ela me matou, ela fez isso, ela fez aquilo. Vocês precisam ver o que eu tenho muitos depoimentos para falar dos espíritos. Então, é impressionante como nós temos algozes. Esses algozes vão embora quando você transforma. Aí vem o espiritismo falar da reforma íntima. Aí o Espiritismo vem falar que temos que transformar esta moral que Jesus veio trazer, que é o código de conduta, e que o Espiritismo explica esse código de conduta. Não tem uma frase nos carros que fala, leia Kardec para entender Jesus? É interessante essa colocação, né? Então, o que nós precisamos fazer? Compreender, gente, compreender essa reencarnação. Deixa eu correr aqui. A pluralidade dos mundos habitados. Vocês acham que é só a Terra que é habitada? Meu Deus! Que desperdício de coisa, né? Deus não ia desperdiçar esse mundaréu todo aí do universo, só a gente é habitado. Mas os planetas são tão distantes, que, pelo amor de Deus, não dá, quase que é impossível com o atual foguete que nós temos para descobrir outros lugares. Imagine a galáxia mais perto nossa, é a Andrômeda. Ela se desloca a 140 mil quilômetros por hora. Você já imaginou? É pouco? Ela está se distanciando da gente e a gente nem percebe. E a gente está aí rodando. Gente, o nosso tempo está terminando. Deixa eu correr aqui. Comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos se comunicam com a gente, gente? Com exceção da clarividência, no meu caso, que eu consigo ver, sentir, perceber, pela audiência, pela visão. Isso é o desenvolvimento das pessoas. Mas você consegue ver ou não? Sim ou não, gente? Então, como é que você vê? Isso, a intuição é uma maravilha. De repente bate algo em você, você não sabe de onde veio. Algo que passou pela sua cabeça, não sei, eu sinto que não é para fazer. Não faça. Errou ou não faça. Você teve uma intuição. Mas não vai confundir intuição com pessimismo, hein? Eu sei que não vai dar certo, porque você está raciocinando. Não é para raciocinar, é para sentir. Então eu venho desenvolvendo também a intuição. Eu passo exercícios lá, exercício de deixar a mente, o raciocínio de lado, deixar a imaginação de lado e deixar só o quadro mental com a parte espiritual. Depois de muitos anos eu venho adquirindo isso e eu passo esses exercícios para as pessoas, quem tiver interessado. É totalmente gratuito. Por que isso, gente? Para você, eu sou interessado, né? Se a pessoa não está interessada, então não adianta vir. Então, trabalhar nesse sentido para que a gente possa melhorar o nosso ser. Essa é a comunicabilidade, gente, a comunicação, que é o meio da mediunidade. Mas vamos ser mais prático ainda. Qual é a tua real necessidade hoje? Você sente que você quer avançar no espiritismo, descobrir mais coisas? Você sente que você só quer vir na casa para receber um pouco de paz?
receber os eflúvios da casa, dos mentores, das pessoas que trabalham aqui com muito amor e carinho. Qual é a tua real necessidade? Você tem que fazer essas perguntas para você. Você, de casa, faça essa pergunta para você. O que você está afim? O que você quer? Quer ver? 2 perguntas interessantíssimas. O que você quer da sua vida hoje? Não responda para mim, por favor. Pensa um pouquinho, vai. Rapidinho. Já passou 2 minutinhos. Rapidinho. O que você quer da sua vida hoje? Olha que bonitinho. Sou Américo é um amor. Melhorar e ganhar dinheiro. Agora vamos fazer uma outra pergunta. O que a vida quer de você? Boa pergunta? Que você melhore sem dinheiro. Bom, hoje eu estava no banco, conversei com uns amigos, estávamos indo lá para pagar umas coisas, e eu brinquei com assim que acho que é o budismo que fala isso. O ser humano é engraçado. Ele leva metade da vida dele louco, desesperado para ganhar dinheiro. Depois ele paga com a saúde dele com a outra metade. Oh, meu Deus, tem que dar risada. Gente, acabou o nosso tempo. Alguém quer fazer alguma perguntinha? Por favor, estejam à vontade, rapidinho. Tem as perguntas. Tá bom. Vamos lá, agora é aquele momento que a gente pode participar, tirar alguma dúvida, fazer alguma colocação. Alguém gostaria? Oi, querida, por favor. Então. Naquele tempo tinha 500 mil pessoas, hoje tem 1 bilhão. Então como é que faz? 1 bilhão do quê, bem? 1 bilhão, 1 trilhão. Não. Segundo os espíritos, nós temos a nossa amiga, qual é o seu nome, bem? A Simone falou assim, perguntou, e a pluralidade, plural já está dizendo vários, né? Singular, um só, plural, até aí normal. Muito bem, pluralidade dos mundos habitados. Então, hoje a ciência já está, não comprovando, mas já está do nosso mundo. Hoje o nosso planeta, segundo a estimativa da ONU, a Organização Mundial até de Saúde, ou até das estatísticas em geral, fala que nós temos já hoje 7 bilhões e meio de pessoas. Encarnado. Opa, peraí. Sou Américo, deixa eu terminar. Aqui encarnado. E segundo Emmanuel, já há muitos anos, fala que a população é 3 por 1, ou seja, 20 bilhões. Para responder sua pergunta, Simone. Então seria mais ou menos, não tem um número exato, 1 por 3. Então lá tem 2 e aqui tem 1. Então lá são 21 por 1. Não é isso, mais ou menos? Oi? 14 para 1, tá certo. Isso, 14 para 7. O total é de 21. Pois não, querido, pois não. Não para a criação. Então, mas agora vamos avançar. Quer ver, querida? Obrigado, querido, por você. Você tem, por exemplo, vamos chutar, você já reencarnou 10 vezes, eu estou na minha primeira. Eu fui criado recentemente. Obrigado, querido. Obrigado. Ele é tão generoso, esse homem é tão generoso que ele vai me dar uma carona hoje depois, né? Que bonitinho. Pois não, querido, pode falar. Não é, ele é brincalhão, ele sabe que não é a primeira, ele sabe, é brincadeira. Isso. Tá certo. Isso. Isso. São certo. Mas aqui no caso, qual é o seu nome? É Bruno. Bruno, deixa eu falar uma coisinha para não alongar muito. Sabe o que acontece, Simone? Nós estamos falando a nível humano. Do princípio ativo, do mineral vegetal, animal e depois hominal, levou-se milhões de anos foi passando o princípio ativo. Mas estamos falando em reencarnação literalmente humana. Digamos, o cachorrinho é muito inteligente, um dia ele vai ser uma alma humana, o cavalo, o golfinho, lá que seja. Mas para completar a sua pergunta, querida, o que acontece com a gente? Muitas vezes, vocês já viram falar da síndrome do estrangeiro? Já viram falar?
Eu sofri da síndrome do estrangeiro. O que é isso? A síndrome do estrangeiro é, eu não me acho aqui na Terra. Vocês acreditam? Com 12 anos eu ficava no quintal da minha casa e falava, eu acho que eu moro naquela estrelinha. Não, eu acho que é da direita, aquela ali em cima. E minha mãe falava, vai dormir, menino, que tanto fica aí no quintal. E eu brigava com Deus, eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo nesse lugar que só mata, rouba, estupra? Vocês acreditam? Eu não me achava na Terra. Eu sofria do síndrome do estrangeiro. Depois, o coitadinho aqui achava que era um santinho, aí eu fui ver o que eu tinha que acertar na Terra. Aí é que eu fui ver cair na real. Mas isso é depois, uma outra história, né? Santinho, né, com anjinho, né? Anjinho, uma pinóia. Então, querida, muitas vezes pode ser que eu também tenha vindo de outros orbes, você, o Bruno, o nosso amigo, todos nós podemos estar fazendo estágio. O Espiritismo explica isso, somos estagiários. Mais alguém? Rapidinho. Mais alguém? Alguém da internet? Ah, o seu Américo. Desculpa, seu Américo, o senhor queria falar. Já estourou o nosso tempo. Não, eu quero perguntar sobre a tecnologia que nós gozamos hoje. Certo. Isso é dado ao homem para evoluir? Isso. Claro, lógico. Imagine, como chama aquele pintor, Leonardo da Vinci. Ele falava para Deus, Deus, você me colocou numa época errada. Ele brigava com Deus. Veja, porque ele era tão evoluído que ele chegou a desenhar o escafandro. Escafandro. Ele desenhou o submarino, o helicóptero. Imagine em 1400 e pouco um homem olha a cabeça desse homem. Então, veja, tinha que alguém ver isso e depois ver as histórias de Júlio Verne, né? Vejam, então o homem tem a tecnologia, precisa ter a tecnologia. Ciência também faz parte do mundo divino, tá bom? Só que a nossa ciência precisa ser desenvolvida agora aqui. A ciência espiritual, meu Deus do céu, a gente não pode nem falar aqui porque é uma coisa quase fantástica. Mais alguém? Rapidinho. Sim, eu tenho uma crítica a fazer. Por favor. Compreendo o astral, mas está muito gostoso e tem que encerrar. Ai, que delícia! Então não é uma crítica, é um elogio. Obrigado, Augusto. Obrigado, querido. Obrigado. Mais alguém, queridos? Por favor. Sempre existiram. Isso. Isso. Então, o que acontece com a fé de cada um? Certo. A crença de cada um, principalmente a fé. A fé, para mim, é aquele camarada no calabouço, com uma luz de vela, escrevendo uma epístola. São Paulo. Boa. E olha, vale dizer rapidinho que São Paulo, na mesma reencarnação, ele conseguiu dar uma transformada na sua vida. Imagine que ele era perseguidor de Jesus, depois passou a ser seguidor. A história de Paulo é maravilhosa. Não dá para a gente falar aqui. Mais alguém? Tem um outro ponto, desculpa. Pois não. Bem breve. O senhor falou a respeito das galáxias. Certo. Muitos de nós aqui na Terra pensamos quando Jesus disse a casa de meu pai. Há muitas moradas. Pensamos que as placas que temos aqui, uma igreja, esse cara é evangélica, católica, não. Ele retrata isso. Isso. As muitas moradas, exatamente. Não as moradas só aqui. A casa do meu pai tem. Obrigado, querido. Há muitas moradas. Quer dizer, imagine agora a ciência descobrindo bilhões de galáxias. Meu Deus, esse mundo infinito. É isso aí. Mais alguém? Acabou? Mais alguém? Meus queridos amigos e irmãos em Cristo, obrigado por vocês terem vindo, obrigado por vocês formularem perguntas, interessar, mas eu vou pedir um favor para vocês, interesse-se pela sua vida, é muito importante. Veja como você está vivendo com o marido, com a mulher, com os filhos, tem que ver tudo isso lá no serviço. Não é se punir, mas é gostar de você, trabalhar com as diferenças, ter mais compreensão, isso dilata os poros espirituais e a gente vai evoluindo. Aí os espíritos de luz começam a fazer festa porque a gente está evoluindo, a gente está dando chance para nós mesmos, e aí tudo começa a melhorar na nossa vida. Muito obrigado e que Deus ilumine o caminho de todos. Obrigado. Bom, após recebermos tanto, né, essas palavras de orientação, de conhecimento, e desde o momento que adentramos nessa casa, nós já começamos a serem tratados.
Então chegou o nosso momento de retribuir. E essa retribuição se dá em forma de vibrações. Vibrações de amor, de paz, de esperança. Vamos vibrar por esse nosso planeta Terra, essa escola maravilhosa que nos acolhe. Vamos vibrar pela fraternidade, paz e equilíbrio a toda a humanidade. Em especial todas aquelas regiões que se encontram em guerras, em distúrbios, em desequilíbrio. Vamos vibrar por todos aqueles nossos irmãos e irmãs que se encontram na situação momentânea do desemprego, sem um trabalho digno e honesto para o sustento de vossas famílias. Vamos vibrar por todas as casas de oração, não importando qual seja o direcionamento delas, mas que se multipliquem cada vez mais. Em especial por essa casa, Casa do Caminho Santana, que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho, que é um porto seguro para nós. Vamos vibrar também pelos nossos lares, pelos nossos ambientes de trabalho, sempre pensando também nas criaturas que convivem conosco, que se sintam abraçadas nesse momento, iluminadas, e que possamos retornar para nossas casas em paz, dando mais um passo, mais um tijolo que nós assentamos nessa nossa escala evolutiva, que possamos ter dado mais um passo em direção à nossa renovação moral e espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Nós encerramos.